TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios. Detran realiza leilões de carros apreendidos em fiscalizações. Só de veículos recuperáveis, 378. Estudo mostra como está a intenção de compras do consumidor mineiro. Estou tentando economizar muito, né? Tá difícil. O projeto busca perfil das famílias e acusados de abuso sexual infanto-juvenil. O diagnóstico traça os detalhes dos registros do município. E a abertura dos jogos estudantis. Estas e outras notícias, agora, no Jornal Sintonia. Boa noite. O Departamento de Trânsito iniciou na manhã de hoje os leilões de veículos que lotam os pátios do órgão na cidade. A iniciativa acontece no Gran Hall, na Avenida Ministro Olavo Drummond. Entre os cerca de 400 possíveis compradores está Avelino Kellington, de Porteirinha. O empresário percorreu mais de 740 quilômetros e pretende sair daqui com um caminhão de motos para recuperar, vender e repor peças. Esse de Araxá é um leilão diferenciado pela organização e pelos veículos em bom estado. O que a gente precisa é isso, entendeu? Para a gente comercializar. Para adquirir automóveis, os compradores têm que ter mais de 18 anos, além de seguir uma série de critérios. O de número 1399 é administrativo, não tem percentual a ser pago ao leiloeiro. As motos são as mais concorridas, no total 378 veículos recuperáveis. Uma CG de 125 cilindradas, de R$ 400 como lance inicial, saiu à venda a R$ 3.800. A equipe do Departamento de Trânsito de Araxá atua como anotadores. Os arrematantes são pessoas físicas que ofertam valores mais altos a partir da descrição de cada item, exposto no telão, que contém desde o ano de fabricação a foto do que está sendo ofertado. Os valores iniciais foram definidos pelo Detran. É verificar as condições e a questão de avaliação, né? Para que se tenha o mínimo daquele valor do bem, né? Para que possa ter um parâmetro inicial para os trabalhos. Esse é o primeiro leilão também de sucatas inservíveis realizado no interior de Minas Gerais? Sim, a gente vai fazer o leilão em 2 dias, né? Hoje não, mas amanhã será o primeiro do interior nessas condições, onde as pessoas cadastradas, pessoas jurídicas, né? Com pertinência temática nessa questão de reciclagem poderão participar. A comissão do Detran veio de Novo Cruzeiro, região do Vale do Jequitinhonha Mineiro. A segunda parte do procedimento será com sucatas, com lances de R$ 50. Enquanto isso, Wilson Cardoso avalia criteriosamente cada produto antes de comprar. Há a possibilidade de ter muitas coisas boas aqui, então eu vim mais para avaliar o leilão, que sempre tem os próximos, né? Através de um você pode ter noção dos outros. Consumidores nunca cortaram tantas despesas como agora por causa da falta de perspectivas para o futuro da economia, segundo pesquisa divulgada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais. A dúvida na compra de um produto vai além da qualidade. O preço é o fator decisivo. Marcas mais baratas chamam mais a atenção de quem anda evitando gastar muito para não comprometer o orçamento. Estou tentando economizar muito. Tá difícil. Segundo a Federação de Dirigentes Lojistas do Estado de Minas, os mineiros em setembro são mais cautelosos. A intenção de compra das famílias também teve uma leve retração, o que significa que a economia está vindo em primeiro lugar antes de chegar ao supermercado.
Este cenário pode ser observado em todo o estado e em várias regiões do país. Em algumas cidades, o índice de desemprego é o que levou à insegurança aos consumidores. A Chá teve uma retração devido às mineradoras, elas andam fazendo alguns cortes, né, no seu quadro de funcionário, diminuindo o quadro, querendo aumentar a sua produtividade. Então, assim, a pessoa que estava empregada, ela não consome da mesma forma quando ela está empregada. Então, a pessoa que perdeu o emprego, até que ela tenha uma colocação novamente, o dinheiro que ela pegou desse tempo de casa, que ela trabalhou, de carteira assinada, um fundo de garantia que ela tem ali, um seguro-desemprego, ela dá uma segurada nesse valor para poder quitar algumas dívidas que ela fez no decorrer do período que ela estava trabalhando, até que ela consiga uma colocação novamente no mercado. O aumento em serviços e alimentos diminuiu o movimento nos supermercados e lojas, e as famosas pesquisas estão sendo mais utilizadas. As coisas já passou na frente do salário, né? Como é que você fica? Então você tem que estar escolhendo, esperando o dia da promoção. Senão, principalmente quem é aposentado, não tem como nem comprar as coisas para comer. A gente vê só os preços subindo, né? Mas eu passo muito pouco, só pego as encomendas mesmo que a patroa pede. Acompanhe as vagas no mercado de trabalho oferecidas pelo Cine. Pedreiro, 2 vagas. Torneiro mecânico, 2 vagas. Motorista, 1 vaga. Cuidador de idosos, 1 vaga. E auxiliar de eletricista, também 1 vaga. Você vai ver no próximo bloco o trabalho para diagnosticar casos de violência sexual contra crianças e adolescentes e a disparada do preço do leite. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. O projeto Aconchego está delineando o perfil de familiares e agressores dos casos de abuso sexual infanto-juvenil. A campanha de conscientização desenvolve ações de vertentes distintas desse tipo de crime. Uma delas no Centro de Atendimento de Múltiplos Talentos. Parte da infância interrompida para aqueles que devem ser prioridade absoluta, conforme consta no Estatuto da Criança e do Adolescente. O detalhar dos casos inclui levantamento do diagnóstico. 3% dos agressores são irmãos, 7% vizinhos, 12% amigo ou conhecido, 19% entre pais e padrastos, mesmo percentual para vizinhos e outro grau de parentesco, até o acesso de 13 de julho de 2018. A coordenadora da iniciativa, que integra a campanha contra o abuso e violência sexual infanto-juvenil, esclarece os locais onde as informações foram extraídas. Visitas à Santa Casa, à Delegacia da Mulher da Família, à Polícia Militar, Conselho Tutelar. Então, todos os equipamentos que são ligados ao fluxo da violência sexual infanto-juvenil. A partir dessas visitas, dessas conversas, a gente pegou estatística. A ação social também mandou para a gente. Então, nós fizemos um levantamento, fizemos o gráfico de Araxá. O acolhimento é feito de forma indiscriminada e a partir da apuração da equipe intensificada com algumas faixas etárias. O que a gente vê é que é crescente o número de abuso com crianças de 5 a 9. Essa idade não é a idade que a gente mais encontra o abuso, mas é o que mais vem crescendo. E o que a gente mais encontra é 10 a 14. Quando a gente faz esse diagnóstico, a gente pode, inclusive, mudar um pouco a nossa ação, porque a gente pensava, às vezes, em trabalhar uma idade e a gente pode ver, né, que onde a gente precisa atuar, a gente pode agora ser mais efetivo. De 2010 até 2017, os dados revelam que os casos aconteciam entre meninos e meninas, com maior probabilidade entre elas. Já em 2018, todos os registros são com meninas. Desde 2016, comprovam que há 2 anos o fato é recebido
na maioria no CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, também tendo um índice pontual na Polícia Militar e no setor de vigilância em saúde. O atendimento jurídico, ele visa atender as famílias, né, onde se encontram as vítimas de violência sexual infanto-juvenil, porque é um momento em que todas as pessoas envolvidas com esse menor ou com esse adolescente estão extremamente fragilizadas, né? Então as pessoas ficam perdidas, desnorteadas, não sabem quais são os direitos ou os deveres, e o atendimento vem esclarecer essa questão. Então, nós fazemos o acompanhamento do processo criminal, mas não só do processo criminal, de outras questões que circundeiam a própria situação da vítima. O acolhimento às vítimas é realizado pelas psicólogas. A família tem um acompanhamento, porque a gente sabe que quando ocorre alguma violência com a criança, então geralmente toda a família fica um pouco desestruturada, porque às vezes é uma surpresa, então afeta todo mundo. Como são duas profissionais, uma geralmente fica com a vítima, outra com a família, e a gente tenta acolher da melhor maneira possível e também trabalhar estratégias e aprendizagem para a pessoa conseguir lidar com tudo que aconteceu. O preço do leite acumula alta de 50% de janeiro até agora e foi o produto que mais inflacionou a cesta básica. O valor do produto no mercado para os consumidores chega a ter diferença de mais de R$1 no período. A valorização no campo e oferta limitada influenciaram na alta que tem sido registrada desde o início do ano. A média Brasil inclui os estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sem frete e sem impostos. O aumento é de 4,6% em relação ao mês anterior e de 28,4% em relação a agosto de 2017, quando registrava queda de 4,5%. Ainda de acordo com o CPEA, esse aumento só foi atingido em 2016, quando o leite teve acúmulo de 55%. Antes disso, desde 2005, quando começaram as medições do Centro de Estudos, essa porcentagem acumulada não era atingida. O custo variava entre R$ 2,50 e R$ 2,80 nos mercados da região. Atualmente, em alguns locais, o litro do leite pode ser encontrado por até R$ 4,00. Entre os fatores que influenciaram esse aumento está a valorização do leite no campo, que esteve atrelada à maior competitividade entre indústrias. Essa situação já está acirrada desde o final da greve dos caminhoneiros em junho, quando houve desabastecimento de lácteos no mercado. Apesar da alta acumulada para setembro, a previsão da pesquisa é de queda no preço. Veja como fica o tempo amanhã. A quarta-feira será de céu com poucas nuvens. A temperatura máxima chega aos 24 graus e a mínima 10 graus. A seguir, a mobilização para prevenir suicídios e o maior torneio escolar da região. Mãos desenham um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. A campanha Setembro Amarelo de Valorização da Vida vai desenvolver várias atividades em Araxá com profissionais da saúde. As informações com a repórter Natália Fernandes.
Aqui ao meu lado, um dos colaboradores da iniciativa, o psicólogo Tiago Melo. Tiago, nesse período, o que é bom deixar de alerta no Setembro Amarelo? Bom, é muito importante a gente estar falando sobre o Setembro Amarelo, porque é um mês que a gente consegue divulgar bastante a respeito do suicídio, do autoextermínio. E é um mês de combate, prevenção e valorização à vida. Quando a gente fala sobre, a gente começa a chamar atenção para a sociedade de modo geral a respeito de questões em que ficam adormecidas. Ainda é muito difícil para a sociedade de modo geral falar sobre o suicídio, sobre a morte, porém é muito necessário. A partir do momento que a gente começa a falar, as pessoas começam a procurar os serviços, começam a observar os sinais entre o que acontece nas suas famílias ou com seus amigos. E a intenção também é levar isso para dentro das escolas. Me explica mais ou menos essa programação que ainda está sendo arquitetada. Bom, a gente tem trabalhado em parcerias com a Secretaria de Saúde, em parcerias com o Uniaraxá e com um grupo de mães que perderam filhos. Mediante a isso, a gente já conseguiu um alcance grande. Também teremos atividades em várias escolas que já nos procuraram, um bate-papo com os jovens, bate-papo com pais e professores, e a Secretaria de Saúde também fará uma capacitação com pais e professores. Então a gente deve atingir muitas escolas nesse período. Tiago, o índice é de 15 a 29 anos. Por que essa faixa etária? Bom, eu até amplio um pouquinho, 15 a 35 também é um índice muito alto, porém 15 a 29, porque os jovens, eles têm um impulso maior nesse processo, né? Eles acabam, a gente tem um maior índice de suicídios nessa idade, pela questão de impulsividade mesmo que o jovem traz consigo, e infelizmente a gente tem perdido muitos jovens até aqui no nosso âmbito municipal, e a gente fica muito triste com esse processo. Tiago, uma última pergunta. O suicídio é o ato derivado do pensamento. Existe como trabalhar com essas pessoas que têm esse pensamento suicida e reverter esses números? Bom, o suicídio, ele nunca vem, o autoextermínio, ele nunca vem ligado a uma coisa só, né? Ele sempre vem ligado a várias questões. Pode ser uma doença mental, uso de algum tipo de substância ou algo em que aconteceu na vida da pessoa e ela não está preparada para lidar com aquilo ali. E geralmente a pessoa que tem essa ideação suicida, ela já manifesta por vários aspectos e dá vários sinais. Então, se a gente consegue enxergar esses sinais, consegue trabalhar tudo isso, a gente consegue uma efetividade maior nessa situação e consegue aí alcançar essas pessoas, às vezes prevenindo e salvando uma vida. Muito obrigada pelas informações. Natália Fernandes para o Jornal Sintonia. 3.500 alunos de mais de 20 instituições de ensino participam deste ano dos Jogos Estudantis. A competição incentiva o fortalecimento do esporte especializado na cidade. Estudantes e atletas de escolas públicas e particulares de toda a cidade disputam entre si até o mês de dezembro. Eles têm de 8 a 16 anos e jogam handebol, futsal, vôlei, basquete, xadrez ou atletismo nas categorias masculino e feminino. O objetivo é unificar os alunos, começando pelo desfile das delegações. Para muitos, esse é o início da carreira que pretendem seguir. O esporte une as pessoas, une as classes, ele serve muito na educação da juventude, tira a criança às vezes da rua, tira a criança às vezes do perigo e traz para a competição salutar, sadia. E esse intercâmbio que se faz através do esporte é que forma realmente a força da família, a força da cidade. Prática de esportes através de uma competição importante para a formação do cidadão, que incentiva as crianças e adolescentes, entre outros pontos, a terem respeito ao próximo. Com isso, a dinâmica ocorre com partidas de todos os times de cada categoria. Ano passado nós trabalhamos com 3 ginásios, foi um pouco apertado. E esse ano nós buscamos expandir mais porque nós entendemos que cresceu, a adesão foi maior e nós entendemos que haveria necessidade de buscar colocar mais 2 ginásios para que fosse utilizado para a gente ter uma tranquilidade maior para trabalhar.
Cada instituição foi representada pelos educadores físicos. Marcos Antônio Bonfim representou todos os diretores. O colégio que dirige disputa com 3 equipes. Desde que foram anunciados os jogos, as equipes ganham um ânimo a mais para se preparar. E no caso do nosso colégio aconteceu o mesmo. Os jogos estudantis fazem parte do processo de socialização de cada um dos participantes. Após a cerimônia, a primeira partida. Handebol juvenil masculino, Escola Estadual Dom José Gaspar versus Colégio São Domingos. A competição tem números significativos. São 3 meses de duração, 29 instituições, 3.508 estudantes. E somente na primeira fase classificatória, 283 jogos. Mas antes de entrar em quadra, houve um juramento pela honra da equipe e dos demais atletas. As disputas serão de handebol nos ginásios Jaci Teixeira Martins, Márcio Vieira Borges, no Santo Antônio, e da Escola Municipal Dona Gabriela, no centro. Devido ao feriado de 7 de setembro, o torneio retorna nos dias 14, 15 e 16 deste mês, com novas partidas da modalidade. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Amanhã tem outras notícias no JS Meio Dia e você pode rever as reportagens no nosso portal diário Sintonia Online. Assista agora TV Você. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios.